Olá, mulheres preciosas, aqui é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Então, nós estamos aqui estudando juntas o livro Reflexos da Alma, das autoras Ana Paula Valadão, Dave Tyrus, Helena Tanuri, da editora Mundo Cristão. Nós estamos, então, hoje no nosso áudio 8. E no áudio 8, nós vamos começar agora a iniciar o capítulo 2, A Mulher aos Olhos da Família, por Helena Tanuri. Vamos lá. Toda mulher é um ser humano plural. Isso significa que cada uma de nós carrega muitas pessoas dentro de si. Indivíduos que influenciaram, aconselharam, ajudaram ou mesmo prejudicaram, que de algum modo fizeram parte do processo de nos tornar quem somos. E em nenhum outro ambiente essa intervenção ocorre com mais força e consequência do que na nossa família de origem. Uma prima, uma tia, uma avó, a mãe, o irmão, muitos são os que exercem impacto sobre nós, em especial porque as circunstâncias ao redor acabam conspirando para que a gente sofra influências diariamente, tanto da sociedade quanto de pessoas que atravessaram nosso caminho e fizeram parte de nossa história. Apesar de essa multidão de pessoas contribuir para formar quem somos, só enxergamos o nosso verdadeiro valor no espelho de Deus, que reflete não a aparência ou as circunstâncias, mas simplesmente a nossa alma em sua essência. As influências da família de origem podem vir de muitas maneiras. Pode ser que sua mãe tenha lhe ensinado desde cedo que se você não tomar as rédeas da sua vida, alguém lhe colocará arreios. Com isso, a disciplina e a rigidez se incorporaram à sua pessoa. Você foi convencida de que choro é coisa para gente fraca. Tudo isso despertou uma general dentro de si. De repente, sua mãe lhe ensinou que é um absurdo dar ouvidos ao marido. Ou, já se viu obedecer um homem? Nada disso, o lance é independência ou morte. Ou então você não é uma pessoa impositiva. Pelo contrário, é bicho grilo. Em tudo na vida respira fundo. Está sempre leve, zen, porque a família em que foi criada era toda formada por pessoas para quem não vale a pena se estressar com nada. Por isso, crê que precisa entrar em conexão com os cosmos, na maior placidez, tudo é paz e alegria. Quem sabe ainda você já seja daquelas militantes, pois foi criada por pais extremamente politizados e ligados a movimentos sindicais. A solução para tudo é ir para a rua com faixa em punho e exigir mudanças. Você acredita que não devemos aceitar tudo que enfiam pela nossa goela abaixo, que precisamos criar novas leis, porque a Maria da Penha não está adiantando. É preciso protestar, fazer valer os nossos direitos, cobrar alto pelo nosso trabalho, vamos lutar. É possível ainda que você seja amargurada, pois não encontrou pessoas muito afetuosas ao longo da estrada da vida. Às vezes, ao se deparar com momentos de alegria, você pergunta, estão rindo de quê? Pode ser que, por não ter crescido com o afeto dos pais, você tenha se virado no que foi possível. Cresci de casa em casa, mas eu me viro. Faço unha, faço faxina, não dependo de ninguém. Eu sou uma sobrevivente. Talvez os meninos da escola a chamassem de 4 olhos, fundo de garrafa. Então, por todas essas influências, é capaz que seu humor seja do tipo: o que estão olhando? Vão todos tomar banho. Por fim, você pode ser também movida por aparências. De repente, sua avó lhe ensinou desde que era pequena que uma mulher nunca desce do salto. Ninguém sabe quem você realmente é, então mantenha a aparência, haja o que houver. Seja como for e seja como você for, o fato é que as pessoas que contribuíram para a sua formação a influenciaram tremendamente. A forma como você se vê é um resultado direto do espelho da família em que foi criada. Cada vez que busca um referencial, não há como não se refletir nele. Tamanho é o seu poder de afetar quem você é, o que faz e como pensa. Infelizmente, a realidade é que muitas vezes é dentro da nossa própria casa, de origem, que acabamos encontrando os nossos maiores opositores. Seja pela proximidade, pelo viver diário, pelo compartilhamento da vida. Na convivência familiar estão as pessoas mais importantes da nossa história, durante a primeira parte de nossa caminhada sobre a Terra. Pais, irmãos, avós. Logo, aqueles que estão ao nosso lado são os que mais nos influenciam e pela vida toda nós nos espelhamos demais naqueles que fizeram parte da nossa criação.
E esse é o desejo de Deus para a família, que haja transmissão de uma influência positiva das antigas para as novas gerações. Isso fica claro em passagens como Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Mas justamente por termos essa afinidade e esse vínculo tão grande com tais pessoas, o lar é um local em que o diabo vai sempre tentar achar um aliado ou uma aliada. De repente, sua mãe, em determinado momento, estava nervosa e falou alguma coisa que imprimiu uma impressão maligna em você, deixando-a estigmatizada. Isso pode ocorrer apenas pelo tom de voz, sem que seja necessário usar palavras pejorativas. Satanás não vai caçar uma pessoa na rua para dizer que você não vale nada, pois isso não faria a menor diferença. Se o indivíduo que não conhecemos faz uma crítica maldosa e destrutiva, podemos até nos abalar, mas logo esqueceremos. Agora, se o diabo conseguir levar o seu pai a afirmar que você está gorda, está feia, aí sim, ele conseguirá atingi-la. Quando a crítica mal construída vem das pessoas mais importantes da nossa vida, aquilo se torna um fardo pesadíssimo. O resultado é que começamos a recuar e a nos fechar, a sofrer profundas feridas na alma. Isso fica claro quando olhamos para a própria palavra de Deus. Ao longo de todos os relatos das Escrituras, vemos circunstâncias muito similares às que vivenciamos em nossa casa, em nossa família. A realidade é que a Bíblia está recheada desses exemplos. Se prestarmos atenção apenas ao livro de Gênesis, veremos quantas histórias com esse perfil encontramos. Lemos, por exemplo, o caso de Caim, vítima do pecado que entrou nele por ação de seus próprios pais, Adão e Eva. Eles não obedeceram a Deus e depois se esconderam dele. Quando Caim teve sua oferta rejeitada, ele não quis resolver isso com o Senhor. Revoltou-se furioso contra Abel, sentiu ciúmes e não sossegou enquanto não tirou a vida do irmão. Um assassinato que teve origem em um mal causado pelo pai e pela mãe e que levou um homem a se tornar o maior algoz do próprio irmão. Encontramos o mesmo princípio na história de Jacó, que enganou Esaú. Novamente um problema com alguém que é de sangue, do seu sangue. Quando observamos sua família, percebemos que ela era bastante disfuncional. O pai, Isaac, protegia um dos filhos e a mãe, Rebeca, tinha o outro como favorito. Isso provocava conflitos, inveja, dissensões. Um péssimo exemplo debaixo do mesmo teto. A história nós já conhecemos, está escrita em Gênesis 27. Vamos reler apenas o desfecho do que ocorreu, com especial atenção para quantos problemas destrutivos ocorrem em decorrência dessa má influência dentro da própria família e do nível de dramaticidade envolvido nessa situação. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou comida saborosa e a trouxe a seu pai. Ele disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaac: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Gênesis 27, 30 ao 38 e 41. Fica claro que Jacó foi muito influenciado pela mãe, Rebeca. Se você observar bem o texto bíblico, verá que foi ela que instigou a mentira. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú:
Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Gênesis 27, 5, 10. Reparou como a mãe de Jacó foi a idealizadora de toda a situação? Possivelmente, se ela não tivesse a ideia, nada daquilo teria ocorrido. Rebeca bolou o plano, aliciou o filho para agir segundo o que ela elaborou e ainda por cima ordenou que ele participasse daquele cambalacho. Em geral, vemos Jacó como o grande culpado pelo engodo, mas a grande responsável, na verdade, foi sua mãe. Ela causou aquele mal. A Bíblia não diz, mas podemos supor que a criação dela ocorreu em um ambiente onde passar os outros para trás era logo algo estimulado. Como posso afirmar isso? Porque seu irmão, Labão, agia exatamente igual. Labão era o tio de Jacó e, como tal, deveria protegê-lo, instruí-lo, ensinar a ele boas lições. Mas não. Labão enganou o próprio sobrinho. A princípio, o relato bíblico dá a entender que o relacionamento entre os dois seria extremamente benéfico para aquele filho de um lar deformado. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Gênesis 29, 13, 14. Parece que Jacó poderia se espelhar no tio e aprender a se comportar como os pais não lhe ensinaram. Só que pouco tempo depois, Labão impôs uma dura pena sobre o sobrinho, o explorou profissionalmente e ainda lhe deu a filha errada como esposa. Isso é família na sua versão mais crua.